Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Imagine o Allianz Parque pulsando como nunca, torcedores em contagem regressiva, Abel Ferreira ajustando os últimos pontos na equipe, expectativa máxima, e, de repente, o inesperado, a CBF anuncia o cancelamento da partida entre Palmeiras e Internacional, válida pela rodada 23 do Brasileirão. A notícia circula pelos bastidores como um trem descarrilado, ninguém sabe ao certo o que motivou, há rumores, teorias, uma nuvem de incerteza cobrindo o futuro imediato do Verdão e deixando a torcida em alerta máximo. O Palmeiras vive uma temporada de extremos, sob comando de Abel Ferreira, com elenco reformulado, reforços pontuais e saídas que mexeram com o vestiário. O clube aparece na terceira colocação da Série A, disputas bem resolvidas em competições continentais, expectativa de ir longe no Brasileirão, mas também com pressão crescente, cada partida, um teste, cada ponto, uma gota de relevância. Um cancelamento deste porte atinge o clube internamente com efeito dominó, logística, preparação física, psicológico, calendário. Enquanto isso, o Internacional, adversário de peso, vinha de resultados mistos. Ocupa posição intermediária na tabela, com desempenho abaixo dos sonhos dos torcedores gaúchos, mas capaz de surpresas. A partida contra o Palmeiras era uma chance de ganhar fôlego, de reerguer ânimo, mostrar ao técnico que ajustes estavam dando resultados. Para este cenário, o cancelamento soa como tiro no pé de ambos os lados. Para o Inter, perda de oportunidade; para o Palmeiras, interrupção de ritmo justamente quando cada jogo conta mais. Fontes internas da CBF alegam problemas operacionais graves, falhas na vistoria do estádio, risco de segurança pública em torno do evento, questões de autorização de polícia, até disputas jurídicas entre organizadores locais e federação estadual. Há quem fale de impasses burocráticos com licenças ambientais ou o uso de aparelho de som no entorno que não foram renovadas. Alguns dirigentes do Palmeiras foram pegos de surpresa, acusam falta de aviso prévio, enquanto o pessoal de Internacional demonstra frustração diante do que enxergam como desrespeito ao planejamento. Abel Ferreira, ao saber do cancelamento, demonstrou incômodo público. Em comunicado à imprensa, explicou que a equipe estava preparada, que ajustes táticos já haviam sido testados nos treinamentos, que via a partida como chave para manter pressão sobre os líderes do Brasileirão. Também ressaltou que a interrupção interrompe uma sequência de jogos que vinha exigindo muito fisicamente, e que esse rompimento inesperado prejudica tanto atletas quanto comissão técnica. Do ponto de vista da tabela, o Palmeiras tinha tudo para subir ainda mais. Com 20 jogos disputados, vinha somando 43 pontos, próximo aos líderes. A cada partida, cada quilômetro corrido, cada lesão evitada fazia diferença. A competição está acirrada, Flamengo lidera, Cruzeiro vem pressionando, e o Verdão, em posição de terceiro, depende de constância. Um jogo a menos significa uma grande incógnita. Quando será remarcado? Em quais condições? E como isso vai afetar o calendário pesado, Libertadores, Copa do Brasil, estreia no Mundial de Clubes, que já carrega desgaste físico e mental? Sociedade alviverde reage, torcedores em redes sociais se dividem entre indignação, tristeza, cobrança. Há quem questione a eficiência da diretoria em fiscalizar antecipadamente tudo necessário para que o jogo ocorra. Há quem peça postura firme contra a CBF, responsabilização. Há ainda quem cobre do clube uma ação imediata para mitigar os efeitos, treinos de recuperação, amistosos, reforço psicológico, afinal a elite exige preparo para imprevistos. Internacional, por sua vez, manifesta desgaste burocrático e logístico, viagem organizada, hóspedes reservados, corpo médico alinhado para o duelo. A escalação já ensaiada não servirá, planos de jogo serão reescritos, cérebros táticos voltam ao quadro branco. Técnico colorado cobra explicações formais, declarações oficiais da federação local que sediaria o jogo, se há risco estrutural, se houve laudo indevido ou se alguma autoridade pública vetou presença de público. Do lado da CBF, discurso cerimonioso,
decisão tomada em conjunto com segurança pública, entidades de fiscalização, garantias de que a medida visa proteger a integridade física de torcedores, atletas, funcionários de clubes. Mas documentos formais ainda não divulgados, não há cronograma definido de remarcação, nem posição clara sobre compensações financeiras ou punições. A sensação geral é de caixa preta, sabe-se pouco, conjectura-se muito. Consequências esportivas: Palmeiras perde chance de ganhar 2 jogos seguidos fora de casa ou em sequência crucial, Internacional deixa escapar chance de embalar. Pressão aumenta sobre jogadores-chave, principais goleadores, zagueiros que vinham firmes, laterais que vinham suportando maratona de partidas. E Abel Ferreira verá sua capacidade de gestão de crise posta à prova, manter ritmo, motivar elenco, evitar que essa instabilidade externa se reflita em queda de rendimento. No âmbito psicológico, a suspensão do duelo tem impacto invisível mais potente, rotina quebrada, expectativa frustrada, o atleta que se preparou para aquele adversário rico em história, o treino específico, o desgaste físico economizado para aquele jogo, tudo perde sentido momentaneamente. Para Abel, restará readaptar, motivar para o próximo compromisso, ajustar calendário para evitar sobrecarga, usar tempo de parada involuntária para corrigir falhas que vinham aparecendo. Torcida reage no Allianz Parque, protestos começam timidamente, postagens pedindo satisfação, cobranças à diretoria. Alguns segmentos organizados articulam presença em vigília, mesmo que só simbólica, no entorno do estádio. Merchandising cancelado, ingressos já vendidos, abonos prejudicados, ressaca administrativa que atinge vendas, confusão de reembolso. Palmeiras estuda opções jurídicas, verificar se há obrigação contratual da CBF de compensar. Internacional também sente reflexo financeiro, custos de deslocamento, estadia, logística já comprometidos, receitas previstas, bilheteria, produtos, hospitalidade, perdidas. E, claro, confiança abalada. Que garantias restam de que jogos futuros não sofram idiosincrasias semelhantes? Se Palmeiras ou Inter questionarem formalmente, poderá abrir precedente para exigências maiores de transparência sobre homologações de estádios, alvarás, segurança, controle de autoridades municipais. Ou seja, o cancelamento reverbera além do campo. Abala calendário, reingressa incógnitas. Palmeiras já tinha compromisso por Libertadores, Mundial de Clubes, jogos decisivos no Brasileiro. Internacional, cibra prestígio, busca estabilidade. Abel Ferreira, em meio ao turbilhão, precisa não apenas treinar time, mas segurar morale, evitar que jogadores vejam paralisação como oportunidade para desânimo. E torcida, inocente espectadora, espera explicações concretas. Deseja saber quando, como e por que esse jogo deixou de existir, pois o futebol é expectativa e promessa, mas sobretudo compromisso público. Enquanto o Palmeiras se reorganiza nos bastidores para absorver o impacto da suspensão, a diretoria corre contra o tempo para evitar que o imbróglio se estenda para as próximas rodadas. Leila Pereira, presidente do clube, solicitou uma reunião emergencial com representantes da CBF para entender os bastidores da decisão. Fontes próximas à mandatária revelam que há um sentimento de indignação, não apenas pela falta de aviso prévio, mas pela ausência de clareza nos motivos. Em meio à disputa acirrada pelo título, cada rodada perdida representa não apenas pontos, mas um desgaste psicológico e estratégico que pode comprometer a campanha de um time que investiu pesado para estar entre os favoritos. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade e meticulosidade, teve que mudar todo o cronograma de treinamentos. Jogadores que estavam prontos para entrar em campo agora terão de lidar com a ansiedade de um jogo suspenso e com a readaptação imediata do calendário. Abel já havia declarado publicamente que enxerga cada partida como uma guerra estratégica, e perder a oportunidade de enfrentar o Internacional em casa, diante de mais de 40 mil torcedores, foi uma pancada forte em sua gestão de grupo. No vestiário, o clima é de frustração, mas também de concentração, afinal, a temporada continua e o próximo duelo pode ser ainda mais exigente. No lado colorado, a revolta também é visível. O Internacional vinha de 2 vitórias seguidas e usaria o embalo para tentar surpreender o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa.
O técnico Eduardo Coudet havia preparado uma estratégia específica para neutralizar as principais peças ofensivas do adversário e apostava na velocidade pelos lados como arma surpresa. Toda a preparação foi por água abaixo. Jogadores que fizeram viagens longas para se juntar ao elenco agora terão de ajustar a agenda, e a comissão técnica está sendo cobrada pela torcida para manter o foco e evitar que o cancelamento esfrie a sequência positiva do time no campeonato. Do ponto de vista da tabela, a CBF terá que resolver um novo quebra-cabeça. A Série A do Brasileirão 2025 já sofre com um calendário apertado por causa das competições internacionais e datas FIFA. Encaixar um novo jogo entre Palmeiras e Internacional, sem prejudicar os compromissos já firmados com outros torneios, será um desafio logístico. Há rumores de que a partida poderá ser remarcada para uma quarta-feira à noite, com portões fechados, o que revoltou ainda mais os torcedores. Além disso, existe o receio de que o duelo seja jogado em campo neutro, o que geraria uma onda de protestos vindos da torcida alviverde, que já havia esgotado os ingressos para a partida. A mídia esportiva repercutiu a decisão com tons distintos. Enquanto alguns analistas apontam para um problema estrutural da CBF em organizar o campeonato com o profissionalismo necessário, outros enxergam o episódio como uma oportunidade para rever o modelo de gestão dos estádios e das entidades envolvidas no futebol brasileiro. O fato é que a suspensão expôs rachaduras que vão além das 4 linhas. Os bastidores da bola, muitas vezes invisíveis para o grande público, revelam jogos de poder, acordos obscuros e interesses que nem sempre convergem com o que é melhor para o espetáculo. O impacto nas arquibancadas foi imediato. Torcedores que vieram de longe para acompanhar o jogo já se organizavam nos arredores do Allianz Parque quando souberam do cancelamento. Revolta, incredulidade e até lágrimas de frustração marcaram o ambiente. Famílias inteiras que economizaram para estar presentes deixaram o estádio sem explicações claras. Grupos de organizadas ensaiaram protestos, enquanto influenciadores ligados ao clube usaram suas redes sociais para cobrar posicionamentos firmes da diretoria. Para muitos, não se trata apenas de futebol, mas de respeito com o torcedor que faz sacrifícios para apoiar o time do coração. Financeiramente, o baque também será sentido. Estima-se que o Palmeiras deixará de arrecadar cerca de 3 milhões de reais com bilheteria, marketing e consumo nos arredores do estádio. Vendedores ambulantes, comerciantes locais e funcionários envolvidos diretamente na operação do jogo também serão afetados. O clube estuda medidas para reverter o prejuízo e avalia, inclusive, acionar judicialmente a CBF caso não haja uma justificativa formal e convincente para o cancelamento. Do lado do Internacional, o prejuízo também é grande. Toda a logística de viagem, hospedagem e alimentação do elenco precisará ser remanejada, sem garantias de reembolso imediato. Em meio ao caos, surge uma nova preocupação para Abel Ferreira: manter o grupo blindado. A imprensa já começa a especular sobre possíveis atritos internos por conta da frustração gerada pela suspensão. Há quem diga que jogadores mais experientes demonstraram irritação com a forma como tudo foi conduzido. O técnico português, que já enfrentou situações adversas desde sua chegada ao Brasil, sabe que o segredo para seguir competitivo é transformar a frustração em motivação. Por isso, convocou uma reunião fechada com o elenco, longe das câmeras, para alinhar os próximos passos e garantir que a equipe continue unida em busca dos objetivos da temporada. A expectativa agora gira em torno de uma resposta oficial da Confederação. A diretoria do Palmeiras exige um laudo detalhado, explicando por que o estádio foi vetado poucas horas antes do confronto. Querem saber se houve negligência, falha de comunicação ou se algum órgão externo impediu a realização do jogo. Caso a justificativa não seja convincente, o clube estuda medidas drásticas, incluindo boicote a futuras decisões da entidade. A relação entre a CBF e alguns dos principais clubes do país já vinha estremecida, e esse episódio pode ser o estupim para uma crise institucional mais profunda dentro do futebol brasileiro. Enquanto isso, o torcedor espera. Espera por respostas, por um novo calendário, por uma postura firme do clube e por um futebol que respeite sua paixão. No meio de tanta burocracia, desorganização e interesses conflitantes, resta a esperança de que a bola volte a rolar e que, quando rolar, traga de volta o brilho que foi apagado por decisões tomadas nos bastidores.
A próxima semana será decisiva, e o que for decidido poderá impactar não apenas Palmeiras e Internacional, mas o rumo de todo o campeonato. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Dentro da academia de futebol, o sentimento que impera é o de traição institucional. Abel Ferreira, conhecido por sua postura enérgica e exigente, não escondeu sua decepção diante da suspensão repentina. Segundo pessoas próximas ao técnico, o português entende que o futebol brasileiro vive uma constante guerra contra o planejamento. Seus treinos, suas estratégias e até seu trabalho psicológico com o grupo foram desfeitos por uma canetada de última hora. O treinador, que já pediu mais profissionalismo da entidade máxima do futebol nacional em outras ocasiões, agora vê seu discurso reforçado por uma nova evidência de desorganização e falta de respeito com o trabalho dos clubes. A torcida alviverde, historicamente apaixonada e presente, tem agora um novo motivo para protestar. As redes sociais foram inundadas por vídeos de torcedores revoltados, que viajaram centenas de quilômetros, gastaram dinheiro com transporte, hospedagem, alimentação e não conseguiram sequer ver a bola rolar. Alguns depoimentos são comoventes: crianças em prantos por não verem seus ídolos em campo, idosos frustrados por uma chance rara de acompanhar o time de perto, famílias que fizeram da partida um momento de lazer que foi abruptamente interrompido. A relação de confiança entre torcedor, clube e organização do campeonato foi abalada de forma profunda. Enquanto isso, o Inter tenta manter a serenidade. A comissão técnica redireciona o foco para o próximo compromisso, mas não sem antes lamentar o que consideram um prejuízo competitivo. Para eles, o jogo contra o Palmeiras era uma oportunidade real de medir forças com um dos melhores elencos do país, além de representar um teste emocional para um grupo em formação. Agora, com o calendário travado e sem nova data definida, a equipe precisa evitar a queda de rendimento e manter o grupo motivado. Coudet, pragmático, orientou seus jogadores a deixarem a polêmica para os dirigentes e se concentrarem apenas no desempenho esportivo. A CBF, pressionada de todos os lados, emite notas frias, sem detalhamentos, repetindo discursos institucionais sobre segurança, prevenção de riscos e responsabilidade. Mas nos bastidores, já se discute que a falha poderá causar uma onda de processos, tanto do Palmeiras quanto de empresas envolvidas na operação do evento. Patrocinadores, emissoras de TV e plataformas de streaming também foram afetados pela suspensão e devem, nos próximos dias, se posicionar formalmente sobre prejuízos técnicos e financeiros. O imbróglio está longe de terminar. No centro de tudo isso, o Campeonato Brasileiro 2025 sente um abalo sísmico. Uma competição que já vem sofrendo com excesso de jogos, logística mal planejada, arbitragem contestada e sobrecarga de jogadores agora adiciona mais uma mancha em sua credibilidade. Clubes começam a articular uma movimentação conjunta em busca de maior autonomia organizacional. Há quem fale, inclusive, em criação de uma liga independente com maior poder decisório sobre o calendário, organização e regulamentos, algo que ganha força diante de episódios como este. A semana que se inicia será crucial. Palmeiras e Internacional deverão receber nos próximos dias um novo comunicado oficial com sugestão de remarcação da partida. A depender da data, o Palmeiras pode ser ainda mais prejudicado, já que poderá ter desfalques importantes caso o novo jogo colida com compromissos da Libertadores ou da Seleção Brasileira. Além disso, haverá pouco tempo para a reposição física, o que comprometerá o rendimento da equipe e poderá influenciar diretamente na briga pelo título. Já o Inter teme um encaixe forçado no calendário que prejudique sua preparação para a reta final do Brasileirão. Nos bastidores políticos, Leila Pereira articula apoio de outros presidentes de clubes da Série A para cobrar uma reformulação nas diretrizes de tomada de decisão da CBF. Fontes internas revelam que há uma insatisfação crescente entre os dirigentes, que se sentem à mercê de um sistema arcaico, onde decisões emergenciais são tomadas sem diálogo, sem critério técnico e, pior, sem transparência. A relação entre clubes e entidade máxima do futebol brasileiro se mostra cada vez mais desgastada e com sinais de ruptura iminente. Para o torcedor comum, que só quer ver a bola rolando, tudo isso parece um labirinto kafkiano.
É difícil entender como uma partida previamente agendada, com estrutura pronta, ingressos vendidos, elenco concentrado e torcida empolgada pode ser cancelada em cima da hora. A falta de explicações claras só aumenta a revolta, alimenta teorias conspiratórias e fragiliza a paixão que sustenta o futebol. Sem respeito ao público, não há espetáculo que se sustente. O calendário nacional, já saturado, torna-se agora uma bomba relógio. O acúmulo de partidas pode comprometer a integridade física dos atletas, forçar improvisações táticas e provocar desequilíbrios técnicos entre os clubes. Palmeiras, que briga na parte de cima da tabela, será obrigado a ajustar sua rota, lidar com imprevistos e manter o foco para não perder o ritmo. O Inter, por sua vez, precisa garantir que o baque não desestabilize seu elenco e que o bom momento da equipe não se perca em meio ao caos institucional. Para Abel Ferreira, esse episódio será um divisor de águas na temporada. Conhecido por seu espírito combativo e pela capacidade de motivar os jogadores mesmo nos piores cenários, o treinador terá de reinventar estratégias, redesenhar planejamentos e manter a confiança do elenco em alta. Ele sabe que o futebol não perdoa vacilos e que os adversários diretos estão aproveitando cada tropeço para se aproximar. Manter o elenco unido e competitivo após um golpe tão inesperado será sua principal missão nas próximas semanas. O que resta ao torcedor é a esperança. Esperança de que a partida seja remarcada com justiça, que o clube não seja mais prejudicado, que a diretoria se posicione com firmeza e que a CBF entenda, de uma vez por todas, que o futebol brasileiro precisa evoluir, não apenas dentro de campo, mas principalmente fora dele. Enquanto isso, o grito preso na garganta do palmeirense aguarda por justiça, bola rolando e, acima de tudo, respeito. Se o futebol é paixão nacional, ele não pode ser tratado com descaso. A cada rodada cancelada sem explicação, a cada decisão tomada nas sombras, a essência do jogo é corroída. E se há algo que o povo brasileiro não admite, é ver sua paixão sendo maltratada. Que o episódio entre Palmeiras e Internacional sirva, ao menos, como alerta definitivo: ou o futebol se organiza, ou corre o risco de perder aquilo que o torna imortal, o amor do seu povo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.